Saudações vascaínas! Eu sou o Rodrigo Alonso, sócio do Vasco, membro do Casaca, e hoje eu estou aqui com o Sérgio Frias, benemérito e membro do Casaca. Vamos falar aí do histórico entre Vasco e Botafogo no estádio do Engenhão, partida aí do próximo domingo às 11 horas, e tem bastante curiosidade aí. Eu já quero começar perguntando aí para o Sérgio Frias quando e como foi o primeiro confronto entre Vasco e Botafogo no estádio do Engenhão. Salve, salve, amigos casaquistas. Prazer estar contigo nesse programa, Rodrigo Alonso, e vamos então falar de Vasco e Botafogo, jogos realizados no Engenhão. A primeira partida em que as duas equipes se enfrentaram data de 25 de maio de 2008. Na ocasião, Vasco e Botafogo empataram em 1-1, marcando para o Vasco Eduardo Luiz, o único titular da equipe naquela ocasião, aos 55 segundos. Empatando para o Botafogo, Lúcio Flávio de pênalti aos 41 minutos do segundo tempo. Naquele jogo, Vasco e Botafogo se enfrentaram sem jogar com as suas equipes titulares. O Botafogo entrou em campo com 6 reservas e no segundo tempo, após os 17 minutos do segundo tempo com a entrada do Lúcio Flávio, ficaria então com 7 titulares, portanto com 4 reservas que não entrariam até o fim da partida. O motivo disso, tanto para Vasco quanto Botafogo, era o fato de que as duas equipes se jogariam pela Copa do Brasil no meio de semana. Então o Vasco poupou o time praticamente inteiro, jogou com apenas um titular. O Botafogo, a princípio, poupou 6 titulares. No intervalo entrou o Jorge Henrique e depois, aos 17 minutos do segundo tempo, entrou o Lúcio Flávio. Terminou a equipe alvinegra sem 4 titulares, que eram o Castilho, goleiro, o André Luiz, zagueiro, o Leandro Guerreiro, volante, e o Wellington Paulista, atacante. Esses 4 jogadores titulares do Botafogo não enfrentaram o Vasco naquele dia. Vale destacar que aos 28 minutos do segundo tempo, naquela oportunidade, Pablo foi expulso e o Vasco terminou a partida com apenas 10 jogadores em campo. E o Jean sofreu uma contusão muito séria na oportunidade, por uma entrada viril do jogador do Botafogo, desleal, que trouxe um prejuízo para o Vasco naquela partida. O Jean teve que ser imediatamente substituído pelo Villanueva, chileno que tinha sido contratado pela equipe do Vasco, e o árbitro Luiz Antônio da Silva Santos, o índio, não expulsou o atleta botafoguense, apesar daquela falta muito feia que poderia ter ensejado um cartão vermelho. É isso aí, Rodrigo. Primeiro jogo Vasco e Botafogo, este é o resumo. Beleza, Sérgio. Bom resumo aí desse primeiro confronto entre o Vasco e o Botafogo. Botafogo que é um velho freguês do Vasco, né? Mas os jogos no Engenhão realmente tem um grande equilíbrio. Eu queria te perguntar agora em relação a goleadas. Eu me recordo que teve um Vasco e Botafogo em 2010, que o Vasco enfiou um 6-0 no Botafogo, inclusive nesse dia teve uma grande atuação de um ex-atleta do Botafogo, o Dodô. Se não me falha a memória, essa foi até a maior goleada do confronto, né, entre Vasco e Botafogo. Se eu estiver errado, você me corrija aí. Mas eu também queria saber, então, além disso, se o nosso adversário nos goleou no estádio do Engenhão. Sim, Rodrigo, a maior goleada do confronto entre Vasco e Botafogo no Engenhão foi favorável aqui para o Cruz Maltina, uma vitória por 6-0 em janeiro de 2010. O Botafogo atuou sem um atleta, o Eduardo, meio-campista que foi expulso aos 14 minutos do primeiro tempo, e o Vasco se aproveitou disso, fez uma bela partida. O Dodô marcou 3 gols com 34 minutos do primeiro tempo, o Vasco já vencia por 3-0, 3 gols do Dodô, e no segundo tempo mais 3 gols foram marcados, Léo Gago de falta e depois o Felipe Coutinho marcando 2 vezes. Foi a estreia do Dodô, e com 3 gols marcados, e os 2 primeiros gols marcados pelo Felipe Coutinho na condição de profissional do Clube de Regatas Vasco da Gama, bem como o primeiro gol marcado pelo Léo Gago, que havia sido trazido também no início da temporada. O jogo, a vitória do Vasco, acabou fazendo com que o técnico Estevão Soares fosse demitido e substituído pelo Joel Santana. Posteriormente, em 2011, essa partida que eu mencionei há pouco, foi realizada em janeiro de 2010, válida pelo Campeonato Estadual, Taça Guanabara. Depois, em julho de 2011, partida do Campeonato Brasileiro, o Botafogo goleou o Vasco por 4-0. Naquela oportunidade, Antônio Carlos abriu o placar para a equipe do Botafogo. Posteriormente, ainda no primeiro tempo, 2 gols do Louco Abreu. E no segundo tempo, já aos 46 minutos, o Herrera
marcou o 4º gol da equipe alvinegra. Naquela oportunidade, houve uma homenagem ao ex-técnico da seleção brasileira, campeão do mundo, Zagallo, que fazia 80 anos e deu o pontapé inicial daquela partida. E o gol marcado pelo Herrera, aos 46 minutos, que eu citei agora há pouco, trouxe a ele, naquele momento, a satisfação de saber ser o maior artilheiro da história do Engenhão até aquele momento, com 24 gols. Em relação à maior goleada da história do clássico Vasco-Botafogo, ela ocorreu em 2001 no Maracanã. O Vasco venceu a equipe alvinegra por 7-0. Mas no Engenhão passou perto. Foi 6-0 o Vasco e a maior goleada do Botafogo sobre o Vasco, 4-0. Queria te fazer uma outra pergunta, Sérgio. A respeito dos placares. Quais são os placares que mais ocorreram nesse confronto Vasco-Botafogo no Engenhão? De fato, Rodrigo, 4 vezes 2 placares ocorreram nos clássicos entre Vasco e Botafogo no Engenhão. Um placar de 1-1, mais comum, ocorreu em 2008, no dia 25 de maio, primeira partida entre ambos, já citada anteriormente. Em 2010, no primeiro turno do Campeonato Brasileiro, na ocasião, o milésimo jogo do Vasco em campeonatos brasileiros. A partida terminou empatada em 1-1, gol do Vasco marcado pelo Hernani e o do Botafogo pelo Herrera de pênalti. Posteriormente a isso, em 2018, no Campeonato Brasileiro segundo turno, partida realizada em outubro, um empate de 1-1 com o Luiz Fernando marcando para o Botafogo e o Maxi Lopes empatando para o Vasco, ambos os gols na primeira etapa. Finalmente, em fevereiro de 2019, no Campeonato Carioca, estreia das duas equipes na Taça Rio, um empate de 1-1, o Iago Pikachu marcando para o Vasco, empatando para a equipe alvinegra no segundo tempo, o Marcelo Benevenuto. O gol do Iago Pikachu foi na primeira etapa. Até aí tudo bem, mas um outro placar aconteceu 4 vezes, que foi o placar de 3-2, 2 vezes favoráveis ao Botafogo e 2 vezes o placar favorável ao Vasco. A primeira vez em que isso ocorreu foi em 2012. Na ocasião, o Bruno Mendes foi o grande destaque da partida pelo alvinegro. O Vasco saiu na frente com o gol do Carlos Alberto, o Bruno Mendes deu a assistência para o gol do Elkson, e ainda no primeiro tempo, o Carlos Alberto faria 2-1 para a equipe do Vasco. Mas no segundo tempo, o Bruno Mendes, com 2 gols, viraria a partida em favor do Botafogo. Em 2018, no Campeonato Estadual, por 3 vezes o placar de 3-2 se repetiu. O primeiro deles, a primeira oportunidade que isso aconteceu, foi em março de 2018, em partida válida pela fase regular da Taça Rio. Na ocasião, o Vasco precisava vencer o Botafogo, senão estaria eliminado do Campeonato Carioca. Abriu 2-0 com gols do Riascos e posteriormente do André Rios no primeiro tempo. O Botafogo empatou no segundo tempo com o Rodrigo Lindoso marcando de pênalti e posteriormente o Brenner fazendo 2-2. E o Paulinho, aos 39 minutos do segundo tempo, fez o gol que deu a vitória à equipe cruzmaltina. Na Taça Rio, na semifinal da Taça Rio, o Botafogo venceu, devolveu o placar de 3-2, vencendo o Vasco. Saiu na frente a equipe alvinegra com o gol do Brenner, marcado de cabeça. O Vasco, no primeiro tempo, em 2 lances de escanteio cobrados pelo Paulinho do lado esquerdo, o Vasco virou o jogo com gols do Eraso e do Riascos, ambos de cabeça. No segundo tempo, aliás, no primeiro tempo ainda o Luiz Fernando empatou para a equipe alvinegra e no segundo tempo o Igor Rabelo fez o gol que daria a vitória para o Botafogo, eliminaria o Vasco da final da Taça Rio e classificaria a equipe da Estrela Solitária, que perderia na decisão para o Fluminense por 3-0. Finalmente, na primeira partida decisiva do Campeonato Estadual de 2018, o Vasco venceu o Botafogo por 3-2. No início da partida, logo aos 3 minutos, o Renatinho abriu uma placar para a equipe do Botafogo, uma falha do Paulão, do zagueiro Paulão. O Vasco, no primeiro tempo, virou a partida com 2 gols do Iago Pikachu. No finalzinho da primeira etapa, o Brenner marcou novamente, ele que marcou nessas 3 partidas que eu citei de 3-2, marcou de cabeça, empatando o jogo em 2-2. E no segundo tempo, o Vasco virou para 3-2 no finalzinho, após uma cobrança de escanteio efetuada pelo Thiago Galhardo, um toque de cabeça do Wellington e o André Rios, de virada no ar, fez 3-2 para a equipe cruzmaltina. Portanto, o placar de 3-2 se repetiu 4 vezes, 2 delas favoráveis ao Botafogo e 2 delas favoráveis ao Vasco. Muito bem, Sérgio. Queria fazer agora mais uma pergunta aí para você a respeito de penalidades máximas ocorridas nesse clássico, especificamente os jogos no Engenhão. Como é a história aí de pênaltis a favor e contra o Vasco? Essa é mais uma curiosidade
do clássico Vasco-Botafogo no Engenhão. O Botafogo teve 4 penalidades marcadas a seu favor. Na primeira partida, em 2008, se nós citamos aqui em maio de 2008, o gol foi marcado pelo Lúcio Flávio. Em 2010, naquele que seria o milésimo jogo do Vasco na história do Campeonato Brasileiro, o Herrera marcou de pênalti no primeiro tempo. No mesmo ano, em 2010, empate de 2-2 no retorno do Campeonato Brasileiro, o Louco Abreu empataria a partida aos 46 minutos do segundo tempo, também numa cobrança de pênalti. E finalmente, em 2018, no Campeonato Carioca, partida vencida pelo Vasco por 3-2, aquela partida que possibilitou ao Vasco se classificar para as semifinais, o Rodrigo Lindoso marcou no segundo tempo de pênalti. O Vasco, por sua vez, teve 2 penalidades máximas a seu favor contra a equipe do Botafogo, mas perdeu ambas. Em 2011, na vitória sobre a equipe alvinegra por 2-0 no retorno do Campeonato Brasileiro, o Diego Souza perdeu o pênalti defendido pelo goleiro alvinegro, e depois, em 2012, no Campeonato Carioca, partida realizada na Taça Rio, pela fase regular da Taça Rio, o Juninho teve a oportunidade de marcar uma cobrança de pênalti, mas também o goleiro botafoguense defendeu. Então, até hoje, o Botafogo marcou todas as penalidades máximas que teve a seu favor contra o Vasco, foram 4, e o Vasco até aqui não marcou nenhum gol de pênalti sobre a equipe alvinegra no Engenhão, embora tenha tido 2 oportunidades para fazer. Muito bem, Sérgio. Vamos falar agora a respeito de finais, de taças, de decisões. Como é a história de Vasco e Botafogo em decisões de taça no estádio do Engenhão? Em 3 oportunidades, houve disputa de taça no Engenhão entre as equipes de Vasco e Botafogo. A primeira delas, em 2012, quando o Botafogo venceu o Vasco por 3-1, na final da Taça Rio, o maior público do clássico Vasco-Botafogo no Engenhão, 35.320 pagantes. O Botafogo abriu 1-0 naquele lance polêmico da Gandula, que tocou a bola para o jogador do Botafogo cobrar o arremesso lateral, surpreendendo a defensiva do Vasco, e no decorrer do lance o Louco Abreu marcou 1-0 para a equipe alvinegra. Ainda no primeiro tempo o Louco Abreu aumentou para 2-0, no segundo tempo o Michael Suel fez 3-0 e o Vasco descontou com o Carlos Alberto. O Botafogo com esse resultado foi campeão da Taça Rio de 2012. Na Taça Guanabara de 2013, o Vasco jogava pelo empate, mas a vitória veio através de um gol de Lucas, lateral direito da equipe do Botafogo. O Botafogo conquistou a Taça Guanabara de 2013 com algumas reclamações de torcedores do Vasco a respeito do gol marcado pela equipe alvinegra, por Vitinho estava no lance e teria atrapalhado o goleiro Alessandro, embora a imagem por trás mostre que a bola entraria da mesma forma. Mas, de qualquer maneira, ficou a reclamação do Vasco naquela oportunidade. E, finalmente, a decisão da Taça Rio de 2017, quando o Vasco venceu o Botafogo com gols marcados por Douglas Luiz aos 41 minutos do segundo tempo e Luiz Fabiano aos 47 do segundo tempo. Naquela ocasião, Luiz Fabiano marcou seu primeiro gol com a camisa do Vasco. O Botafogo teve um jogador expulso aos cerca de 18, 20 minutos do segundo tempo, que foi o Marcelo, e posteriormente, ao fim do jogo, o Bruno Silva também foi expulso pela arbitragem, mas após o jogo já ter sido encerrado. Então o Botafogo conquistou uma Taça Rio em 2012, uma Taça Guanabara em 2013 e o Vasco uma Taça Rio em 2017. Vale lembrar também que, embora não valesse taça, o primeiro jogo da decisão do Campeonato Carioca de 2018 foi também realizado no Engenhão. Nós já falamos sobre ele há pouco, a vitória vascaína por 3-2 naquela ocasião. E eu queria te perguntar agora a respeito de artilharias. Quem é o maior artilheiro do jogo entre Vasco e Botafogo? E artilharia geral, o que você tem a dizer aí nessa história de gols entre Vasco e Botafogo? O maior artilheiro do confronto Vasco e Botafogo da história do Engenhão é Louco Abreu. Ele que marcou 5 vezes. A primeira delas no Campeonato Brasileiro de 2010, segundo turno, uma cobrança de pênalti, empate em 2-2 entre Vasco e Botafogo. Na segunda vez em que marcou contra a equipe Cruz Maltina, fez 2 gols em 2011, no primeiro turno do Campeonato Brasileiro, naquela ocasião. E, posteriormente, em 2012, na decisão da Taça Rio, também
marcou 2 vezes contra a equipe Cruz Maltina na vitória alvinegra por 3-1. Agora, dois jogadores, um do Vasco e um do Botafogo, marcaram 3 vezes num jogo só. O primeiro deles foi Dodô, em janeiro de 2010, na goleada vascaína por 6-0. O Dodô fez os 3 primeiros gols da equipe Cruz Maltina. E o Felipe Gabriel, na Taça Rio de 2012, na vitória alvinegra por 3-1 sobre o Vasco, marcou os 3 gols de sua equipe. Os gols de bola parada ocorrem muito em partidas de futebol. Mas nos clássicos Vasco e Botafogo, há uma curiosidade com relação a gols marcados pelo Vasco em cobranças de escanteio. O Vasco marcou 6 gols nesses jogos contra o Botafogo. Em 20 jogos contra o Botafogo, realizados no Engenhão até aqui, o Vasco marcou 6 gols em cobranças de escanteio. 2 deles ocorreram na partida realizada em 2018, na derrota vascaína por 3-2, já citada anteriormente. Um gol marcado pelo Eraso de cabeça e outro pelo Riascos, ambos em cobranças do Paulinho pelo lado esquerdo no primeiro tempo. O gol à esquerda das cabines de rádio. A curiosidade vem pelos 4 gols marcados pelo Vasco do lado direito das cabines de rádio, todos eles muito parecidos. O primeiro, em 25 de maio de 2008, primeira partida entre ambos no Engenhão, um córner cobrado pelo Alex Teixeira, cabeçada do Wilson e o complemento do Eduardo Luiz. Ok. Posteriormente, em 2011, córner cobrado pelo Bernardo, cabeçada do Dedé, complemento do Éder Luiz. Em 2017, córner cobrado pelo Nenê, falha do Igor Rabelo, que acaba dando assistência para o Douglas Luiz marcar. E, finalmente, o gol marcado no Campeonato Carioca de 2018, o gol da vitória vascaína, na ocasião por 3-2, córner cobrado pelo Thiago Galhardo, toque de cabeça do Wellington, complemento do Andrés Rios. Portanto, é uma coincidência. Do mesmo lado, os gols marcados no mesmo lado e com um toque, ou seja, uma assistência, 3 de vascaínos e uma de um jogador do Botafogo, evidentemente sem querer, e gols marcados nessas ocasiões. Bom, Sérgio, vamos falar agora de um assunto que tem dado muita dor de cabeça para o torcedor do Vasco, que é o assunto dos gols nos acréscimos. Nós temos sofrido tanto aí ultimamente. Eu queria te perguntar se nesse confronto entre Vasco e Botafogo no Engenhão, se aconteceram gols nos acréscimos que tenham definido a partida, que tenham, enfim, dado um resultado positivo para um ou para outro. Vamos explorar aí teu conhecimento e vou te desafiar a ver se você vai se lembrar. Em 3 oportunidades, no clássico Vasco-Botafogo do Engenhão, gols decisivos foram marcados nos acréscimos. O empate que o Botafogo conseguiu em 2-2 no ano de 2010, retorno do Campeonato Brasileiro, o Louco Abreu de pênalti marcou aos 46 minutos do segundo tempo. Naquela ocasião, o Vasco chegou a abrir 2-0 e no segundo tempo a equipe do Botafogo reagiu. No Campeonato Brasileiro de 2012, segundo turno, o Bruno Mendes fez o terceiro gol do Botafogo, o gol da vitória alvinegra, aos 48 minutos do segundo tempo. O Botafogo venceu por 3-2. E o Vasco devolveria esse 3-2 com um gol aos 48 minutos do segundo tempo também, na partida realizada em 2018, válida pela decisão do Campeonato Estadual. Primeiro jogo da decisão do Campeonato Estadual, o gol marcado pelo Andrés Rios após cobrança de escanteio. Bom, vamos falar agora de freguesia. A gente sabe que no cômputo geral, o Vasco tem uma ampla vantagem em confrontos contra o Botafogo, mas como nós estamos tratando especificamente de jogos no Engenhão, eu quero saber aí de Sérgio Frias, como é que está esse histórico aí, se o Vasco realmente mantém o Botafogo como freguês no seu estádio, ou se é ao contrário, se há algum tipo de equilíbrio. Manda aí, Sérgio. O equilíbrio é total nos clássicos Vasco e Botafogo. Para se ter uma ideia, foram 7 vitórias para cada lado e 6 empates. O Vasco marcou 32 gols e o Botafogo 30. E há algumas curiosidades. O que pesa em favor do Vasco são as goleadas. A goleada que o Vasco deu sobre o Botafogo 6-0, o Botafogo deu sobre o Vasco por 4-0. Ambas as equipes venceram por 1-0, uma vez cada. O Vasco venceu por 1-0 o Botafogo no primeiro turno de 2012, primeiro turno do Campeonato Brasileiro de 2012, e o Botafogo na decisão da Taça do Guanabara de 2013.
4 vezes o placar de 3-2, nós já mencionamos aqui, e curiosamente 3 vezes cada equipe venceu por diferença de 2 gols. O Vasco 3 vezes por 2-0 e o Botafogo 3 vezes por 3-1. Então isso faz com que haja um equilíbrio total. Fora isso, nós tivemos 4 empates em 1-1, já mencionados, um empate em 0-0, ocorrido em 2017, e um empate no Campeonato Carioca e um empate em 2-2, que se deu no segundo turno do Campeonato Brasileiro de 2010. Portanto, equilíbrio absoluto. O Vasco tem 2 gols a mais. Isso é em função daquela goleada histórica por 6-0. O Botafogo devolveu a goleada por 4-0, mas não conseguiu a mesma diferença de gols. Bom, o assunto agora é jejum. Vou perguntar aí para o Sérgio Frias a respeito de jejum entre Vasco e Botafogo nesse confronto no Engenhão. Se tem alguma equipe que tenha ficado um período grande aí sem conseguir vencer o seu adversário. Os clássicos no Engenhão, eles começaram a ser disputados entre Vasco e Botafogo em 2008. Depois, 2010, 2011, 12 e 13. Posteriormente a isso, em 2017, passando ainda a ter jogos no estádio 2018 e 2019. Com isso, nós temos, evidentemente, a possibilidade de um clube poder não ter ganho de outro durante anos em função deles não se enfrentarem. Agora, o jejum mesmo se deu até o Botafogo conseguir sua primeira vitória. O primeiro jogo entre as duas equipes terminou empatado em 1-1. O segundo, o Vasco venceu por 6-0. O terceiro, novo empate em 1-1. O quarto, empate em 2-2. O quinto, realizado no Campeonato Carioca de 2011, estreia do Diego Souza, o Vasco venceu por 2-0, gols inclusive do Diego Souza. O Diego Souza estreou e marcou pelo Vasco naquele dia, e o segundo do Éder Luiz. E apenas no Campeonato Brasileiro de 2011, o Botafogo conseguiu sua primeira vitória no primeiro turno, conseguindo uma goleada por 4-0 em cima do Vasco. Portanto, esse jejum de 5 jogos, o Botafogo passou até conseguir vencer a equipe Cruz Maltina em São Januário. Depois, o Botafogo equilibrou o confronto e, como nós já dissemos, hoje nós temos 20 jogos com 7 vitórias para cada lado e 6 empates. Sérgio, vamos falar agora sobre como foi o último confronto entre Vasco e Botafogo no estádio do Engenhão. Pois é, na última partida, o Vasco saiu na frente no primeiro tempo, cruzamento do Cáceres, o gol do Iago Pikachu, o goleiro rebateu, o Gatito Fernandes rebateu a cabeçada e ele entrou para chutar e fazer 1-0 para a equipe do Vasco. No segundo tempo, um gol curioso, um gol marcado pelo Botafogo em cobrança de escanteio. A cobrança se deu através do Leonardo Valência. O Max Lopes tentou afastar a bola de cabeça e acabou colocando na cabeça do Marcelo Benevenuto, que fez o gol de empate. A partida foi razoável, um empate 1-1, e o Vasco hoje consegue ter 3 jogos sem perder para o Botafogo no Engenhão, porque empatou em 2018, em outubro, no Campeonato Brasileiro, segundo turno do Campeonato Brasileiro, empatou em 2019, em fevereiro de 2019, no Campeonato Carioca, e venceu por 3-2 na primeira partida decisiva do Campeonato Estadual de 2018. Portanto, neste momento, o Vasco está a 3 jogos sem perder para a equipe do Botafogo. Bom, e agora falando especificamente do jogo de domingo, eu vou te perguntar qual é a sua expectativa. Eu já adianto que eu não tenho uma expectativa, eu tenho um desejo, e é quase uma obrigação. O Vasco tem que vencer o Botafogo, que a gente está numa situação aí desesperadora, estamos aí na última colocação. Então, a minha expectativa e desejo é que o Vasco vença, não existe outro resultado. Então, eu quero saber de você, Sérgio, qual é a sua expectativa para esse confronto entre o Vasco e o Botafogo no domingo, 11 horas da manhã? É a primeira vez que o Vasco enfrenta o Botafogo nesse horário, 11 horas da manhã de um domingo. As partidas todas foram realizadas à tarde ou à noite até aqui. Mas nessa oportunidade, o Vasco joga contra uma equipe do Botafogo que vem de altos e baixos no Campeonato Brasileiro, mas muito melhor concatenada que a equipe vascaína. A expectativa é que num jogo em que tem a possibilidade da torcida vascaína ajudar, ir ao estádio, torcer e fazer com que o Vasco se supere e vença a equipe do Botafogo, porque de fato seria importante nós termos, após 6 jogos e apenas 3 pontos, uma vitória para começar a tirar a equipe dessa zona incômoda e hoje inaceitável, em
que o Vasco está. Porque o Vasco, além de estar na zona de rebaixamento, é o último colocado do Campeonato Brasileiro. Não será um jogo fácil. A equipe do Botafogo, como eu falei, é bem concatenada, é bem montada, mas o Vasco pode conseguir, através do seu treinador Luxemburgo, através da dedicação dos seus atletas, que os treinamentos tenham sido bons durante a semana, proveitosos, e que o time tenha condição de, no domingo, superar todo e qualquer problema e dar à torcida vascaína um grande presente para que o almoço de todos os vascaínos seja mais feliz, com suas famílias e com a alegria pela vitória vascaína que terá ocorrido pouco antes. Nós esperamos então um grande Vasco e Botafogo no domingo e a vitória do Vasco, que inclusive fará com que o Botafogo passe a ser freguês do Vasco no Engenhão, porque hoje as duas equipes estão empatadas, cada uma delas com 7 vitórias. Este é o desejo de todos nós, torcendo para que o Vasco consiga então uma grande vitória neste domingo. Bom, é isso. Fizemos aí um apanhado, uma geral nesse confronto entre o Vasco e o Botafogo no Engenhão. Como eu disse, um confronto extremamente equilibrado no estádio Newton Santos. São 7 vitórias para cada lado, 6 empates, 33 gols a favor do Vasco, 30 a favor do Botafogo. Então nós esperamos que nesse domingo o Vasco se torne hegemônico nesse confronto no estádio do adversário, que a gente conquiste a vitória e que comece a sair dessa situação complicada e desesperadora que nós estamos, mas como torcedores do Vasco, como apaixonados pelo Vasco, como pessoas que têm fé, o vascaíno sempre vai ter que ter fé no seu clube. A gente acredita sim que nós podemos vencer e aí contando com resultados dos adversários a gente consiga sair dessa zona desconfortável. Um grande abraço a todos e casaca! Casaca!